que é dinheiro, então, Ian? É só Bitcoin, a moedinha que tá no meu bolso aqui? É os dois? O que é dinheiro, mano? Uma coisa para entender o dinheiro existe uma relação lógica entre dinheiro e mercadorias, que é o seguinte, tipo, você não pode, não tem como você ter tipo um sistema com várias mercadorias sem ter um dinheiro que te permita comprar e vender. Ou seja, o dinheiro ele faz algum papel aí nesse meio. Ele serve para garantir que essas mercadorias existam. Mas ao mesmo tempo, o dinheiro também é uma mercadoria. Então, ao mesmo tempo que as mercadorias existem a partir dele, ele também é uma mercadoria. É como se existisse na lógica formal eles chamam de dupla implicação, né? Tipo, a mercadoria implica no dinheiro e o dinheiro implica na mercadoria. Mas o que é o dinheiro? Tipo, historicamente, como que o dinheiro foi se formando? O Graeber, que é um antropólogo, anarquista inclusive também, ele tem um livro inteirinho chamado Dívida, os primeiros 5.000 anos, que o livro inteiro ele mostrando como que o processo de dívida e de dinheiro foram se desenvolvendo de forma recíproca. E aí ele fala o seguinte, que tipo, o dinheiro, você tentar achar uma origem para o dinheiro, seria como tentar achar uma origem para a linguagem, porque o dinheiro é um processo. São várias coisas, vários processos diferentes que em determinado momento se encontraram para formar essa coisa chamada dinheiro. Mas, historicamente, a gente observa algumas dessas coisas, né? Que é o quê? O meio contábil, sociedades que usavam símbolos para representar a circulação de bens na sociedade, no Egito, por exemplo, ou seja, representar todos os bens que estão circulando e ser capaz de fazer contas, né? Fazer um balanço contábil de como esses bens estão circulando a partir de uma unidade só, uma unidade monetária. Essa unidade vai ser uma espécie de unidade monetária. Essa é uma das primeiras funções históricas assim que o dinheiro tem. A outra é a função de reserva, né? É alguma coisa que você pode guardar consigo, que você sempre sabe que você está garantindo que você vai ter alguma espécie de riqueza, algum status, alguma coisa assim. E aí muitas coisas entraram, né, como essa reserva de valor, conchas, sal, várias coisas. E é interessante essa questão também, porque tem muitos economistas e até antropólogos que fazem, na hora de tentar entender sociedades antigas, olham para as conchas, olham para esses bens que hoje a gente entende como tendo essa visão de mercado e já pensa que eles estão usando dinheiro no mesmo sentido que a gente usa hoje. Por exemplo, você vê que certas conchas estão mais acumuladas em um lugar do que, mas elas não existem ali. Eles já deduzem que era porque a concha era levada para lá para poder ser usado como dinheiro. O David Graeber também desmente isso. Ele mostra que, embora ela tivesse, sim, esses bens valiosos, trouxesse um status de riqueza, não é o mesmo tipo de riqueza que a gente tem hoje. Não é uma riqueza no sentido de te dar um poder econômico, sabe? De te permitir ter mais coisas. É uma riqueza no sentido de status mesmo, de reconhecimento. E às vezes nem isso. O David Graeber mostra que, em alguns casos, eram literalmente só aventureiros que queriam levar conchas para outros lugares. Tem mais nem isso, era só isso mesmo. Além disso, também, a questão do meio de troca, né? Só que é a questão fundamental, que é o papel fundamental que o dinheiro tem na sociedade capitalista. É o meio de troca. A gente tem essas outras coisas, né? A unidade contábil, a reserva de valor, que a gente pode entender como algo à parte em outras sociedades. Mas no capitalismo, existindo meio de troca, é a partir do meio de troca que a gente consegue explicar as outras características do dinheiro. É essa característica fundamental do dinheiro na sociedade capitalista. Só que o meio de troca, o que acontece? Se a gente olhar na história, ele isoladamente ainda, sem ainda entrar no capitalismo, como que a gente observa que isso vai acontecendo? Existem uns mitos, né, para explicar como que o dinheiro surgiu. Que, era o fulaninho lá que produzia pão, o outro fulaninho que produzia roupa, e aí o outro fulaninho produzia carne, e aí, para eles trocarem, eles tinham que ter uma dupla coincidência de desejos, o cara da carne só conseguia trocar com o padeiro, se o padeiro quisesse a carne dele, e o padeiro só conseguia trocar com ele se ele quisesse o pão do padeiro. Qual que é o problema dessa explicação? Porque ela quer explicar o dinheiro, que é o que possibilita a troca de mercadorias, já partindo da troca de mercadorias. Que é como se antes do dinheiro a gente tivesse um mercado completamente normal, em que as pessoas trocam mercadorias, mas sem o dinheiro. E aí o dinheiro surge nesse contexto. E aí o Graeber ele traz outra explicação. Ele fala que o dinheiro o dinheiro como meio de troca, ele tem relação não meramente em garantir que as trocas aconteçam, até porque essa noção de troca interessada, de uma troca visando meramente o bem, isolada de todo o contexto social dela, é algo específico da mercadoria. Tem vários outros tipos de troca. Existe a troca de dádiva, que é uma troca visando firmar vínculos, por exemplo. Existem vários outros modos de circular bens entre as pessoas, sabe? Não só por interesse privado
eu quero fazer isso com tal coisa, eu vou lá e troco, não. Enfim, mas aí, o que o Graeber mostra? Que, na verdade, o dinheiro como meio de troca, ele está relacionado com a noção de ser capaz de expressar uma dívida. É como se o dinheiro existisse não para simplesmente facilitar as trocas, mas para marcar quem está devendo. E aí ele mostra como que, historicamente, isso está muito relacionado com a dinâmica dos estados, né? Que, por exemplo, muitos estados usavam do dinheiro para poder alimentar os soldados. O que eles faziam? Inclusive, uma coisa muito interessante que ele fala, que é como que políticas fiscais são usadas para levar mercado onde o mercado ainda não chegou. Ou seja, cobrar imposto para fazer o mercado chegar lá. O que eles faziam, esses estados antigos? Eles iam na sociedade civil e cobravam imposto em determinado dinheiro que a população não tinha, dava o dinheiro para os soldados, aí os soldados, eles não precisavam, tipo, o Estado não precisava de arquitetar toda uma produção de alimentos. Ele já está cobrando imposto da população, a população não tem dinheiro. Os soldados têm dinheiro. O que a população vai fazer? Vai começar a servir os soldados para ter o dinheiro deles. Interessante. Mas aí, pensando isso dentro da lógica do capitalismo, né? O que acontece? O que caracteriza o capitalismo? É uma sociedade que não apenas existem mercadorias, mas que as coisas já são produzidas como mercadorias. Qual que é a diferença de um para outro? Essa forma social chamada de mercadoria, que é uma coisa que ela tem valor de troca e você consegue, a partir dela, acessar outros bens. Ela já existia em várias sociedades, só que geralmente as coisas não eram produzidas visando isso. Se sobrasse, as pessoas vendiam, basicamente. Na Idade Média, durante boa parte do tempo, a dinâmica era essa. Existia mercadoria, mas ela não era produzida como mercadoria. Ela se realizava como mercadoria quando ela virava excedente. E quando você tem uma sociedade generalizada, em que as coisas são produzidas já para serem mercadorias, e não pelo valor de uso delas, pela utilidade delas, um ciclo começa a acontecer, que é o que Marx chama de capital. Tipo, a sociedade em que existe o capital é a sociedade em que as coisas já são produzidas como mercadorias, basicamente. Muitas vezes nós falamos que os títulos de trabalho numa sociedade anarquista, né, mutualista, coletivista, que seja, não é dinheiro propriamente dito. É dinheiro ou não é dinheiro propriamente dito? Cara, eu acho que eu sou bem crítico desse título de trabalho aí, sendo sincero. Eu acho que é uma forma. Eu acho que acaba sendo uma forma de dinheiro, porque está reproduzindo uma lógica de valor, e ainda é uma forma ruim de dinheiro. O dinheiro na sociedade capitalista consegue fazer mais esse papel do que um dinheiro de notas de trabalho. Essa que é a grande questão. Tipo assim, porque o dinheiro, para ele ser meio de troca, ele expressa alguma coisa da mercadoria. Ele é capaz de criar equivalência entre as mercadorias. E ele está equivalendo a alguma coisa. O que é essa coisa? É valor. Ele está equivalendo. E é importante pontuar aqui o que significa valor. Que eu vejo que muita gente não consegue entender. Eu acho que eu nem sei se eu trago essa discussão agora, se eu deixo para trazer ela mais para frente. Falando sucintamente aqui, ainda pressupondo que valor é trabalho abstrato, né? Que é a substância que o Marx dá para o valor, que valor é trabalho abstrato. O dinheiro ele já realiza essa equivalência. Ele já mede isso, ele já está pautado em cima disso. E as discrepâncias de valor que acontecem, elas não são causadas por motivos que você pode corrigir meramente coletivizando o meio de produção, por exemplo, sabe? São contradições que vêm da própria forma mercadoria. Então, você tentar forçar que toda troca seja uma troca de equivalentes e que ainda por cima não seja nenhuma troca de equivalentes do trabalho abstrato, mas de quanto cada um está produzindo, é crise. Basicamente, não vai dar... Tipo assim, isso eu acho que pode ser uma medida provisória, assim, uma coisa, tipo assim, em pequenas comunidades isso pode acontecer, etc. Mas eu não acho que tem como você organizar toda uma produção baseada nesse princípio, assim, basicamente. Eu acho que simplesmente pensar a questão em termos de capacidades, necessidades, essas coisas assim, são mais viáveis, fazem mais sentido. Sei lá, dentro de uma cooperativa, sei lá, o pessoal pode decidir como que eles vão lidar, mais ou menos assim, tipo, você trabalhou X, então você vai ganhar X. Mas você estender isso para toda a sociedade como se tivesse como medir o quanto cada um está contribuindo, quando na verdade é tudo processo de uma abstração do trabalho coletivo, sabe? Não é algo, tipo assim, realizável para sempre, sabe? Não é, tipo, uma estabilidade completa e ainda por cima abre margem para desigualdades novas, essas coisas assim. O Marx trabalha isso também, a questão do trabalho morto, etc. O Kropotkin vai trazer isso, né? Que é meio que impossível você calcular quanto cada um produziu, né? Quanto cada um contribuiu com a produção. Não dá para você realmente ter como você fazer essa medição, né? Tipo, não, esse cara realmente produziu. Ixi, o Ian caiu. Aonde que a gente estava?
Eu tava falando, eu acho que eu tava falando disso, pelo menos, que eu não sei, porque eu também me perdi, que não tem como, né, calcular quanto cada um produziu numa produção. Exatamente qual foi o valor agregado por cada pessoa, para poder pagar aquela pessoa precisamente algum valor. Sim. Eu acho que não tem como fazer isso mesmo, né? E o Kropotkin já falava disso até, e eu concordo totalmente. E assim, essa questão de relacionar o valor da mercadoria com a remuneração é um problema que, tipo assim, desde o início da teoria do valor já era, tipo, uma dor de cabeça, assim, sabe? Tipo, o Adam Smith, na Riqueza das Nações, tipo, ele fica pirado com isso. Tipo assim, porra, como que a mercadoria pode ter... O fundamento do valor pode ser o trabalho se a gente não consegue definir pela remuneração o quanto cada um participou desse trabalho, sabe? Uhum. Aí ele cria uma confusão, confunde trabalho com mandato com salário e acaba chegando à conclusão que a teoria do valor só valia antes do capitalismo, quando na verdade o contrário, ela só vale no capitalismo. E aí é o que tem que ser superado, é essa porra que tem que ser superada. Interessante, explica aí pra gente. Como assim? Sobre o quê? Sobre o fato de que o valor tem que ser superado? Como assim? Como assim? O que isso quer dizer? Ó, eu vou te dar a resposta rápida e depois eu dou a resposta completa, tá? A Uhum. resposta rápida é o seguinte: valor é representação da riqueza, riqueza é poder, eu sou contra o poder, eu sou contra o valor. Interessante. Interessante. Mas a questão é a seguinte: muita gente, inclusive é um problema da galera que fala que a teoria do valor do trabalho foi refutada, não sei o quê, é que eles não conseguem entender tipo uma diferença meio epistemológica, não sei nem se é epistemológico o termo, que existe entre a economia política, como a economia era tratada nos clássicos, e a virada que acontece nos neoclássicos, nos marginalistas, essas coisas. Porque quando os clássicos falavam de valor, como que essa discussão surge? Ela surge a partir dos fisiocratas, né? Que eram... O que são os fisiocratas? Eram médicos franceses que entendiam que a sociedade humana era como um corpo humano. E que da mesma forma que eles estudavam o corpo humano, anatomicamente, eles poderiam estudar a sociedade humana anatomicamente. Aí, para eles, o ponto de partida disso era a troca de mercadorias, que eles entendiam que a troca era como se fosse uma circulação sanguínea. Tipo, enquanto estiver havendo troca, as coisas estão funcionando. E qual que era, tipo assim, o grande interesse dessa classe de médicos? Era basicamente, diferente da Inglaterra, que o capitalismo estava se levantando, nas cidades, esses médicos, eles olhavam para o campo como, tipo assim, o fundamento, a origem da potencialidade da economia, sabe? É no campo que tá a questão. Então, o que eles pensavam? Eles viam o que estava acontecendo na Inglaterra e eles queriam pegar aquela lógica de produção, com propriedades demarcadinhas certinhas, com trabalho assalariado e tal, que é possível realizar cálculos contábeis, medir o quanto cada um está ganhando, o quanto a riqueza está indo para um lado e indo para o outro. Eles queriam pegar essa lógica e aplicar só no campo. Pegar o campo, dividir em várias terrinhas e ser capaz de medir ali o quanto está sendo produzido, etc. E aí, dentro desse escopo que eles estavam pensando, existia um problema, que era o problema que sempre aparece para os economistas, inclusive o Mises traz isso também, traz isso tipo, atualmente, que ele chama de problema do cálculo econômico, né? Mas os fisiocratas chamavam de problema do excedente, que é o seguinte, a questão de como você faz para saber que você produziu mais ou menos, digamos. Eu produzi 3 cenouras e 2 maçãs, e o vizinho produziu 3 maçãs e 2 cenouras. Quem produziu mais? Tipo, quem fez mais riqueza, sabe? Uhum. Só que como eles limitavam o estudo deles para a agricultura, eles não precisavam de defrontar diretamente esse problema, porque eles estavam lidando só com bens da agricultura. Então eles faziam cálculos puramente de grandezas físicas. Tal lugar produziu mais cenoura que tal lugar, mas tal lugar produziu mais batata que tal lugar. Isso já bastava. E aí eles criavam o Quesner, né, que é um dos principais fisiocratas. Ele cria a tabela econômica, que é basicamente tipo um caminho. Ele faz tipo um caminhozinho, tipo tem a economia produtiva, que é a economia da terra, a agricultura, aí tem os improdutivos, que é todo o resto, e aí tipo ele vai mostrando tipo como que os bens vão saindo da agricultura e indo para o caminho para a economia improdutiva, sabe? Fazendo todo o caminho de como que aquilo está sendo produzido, o que está virando pela troca e tal, até chegar no produto final. Para tipo, fazer um esquema que seja capaz de rastrear tudo, de certa forma. Aí, o que acontece? O Adam Smith, que era um filósofo moral,
que já tinha, tipo, uma filosofia moral própria bem estabelecida, toda a questão do autointeresse dele, como fundamento de bem-estar social, etc. Ele vai na França participar de debates acadêmicos e tal, e ele tem muito contato com essa galera fisiocrata. E, tipo, ele vê que o que eles estão falando, a lógica de explicação que eles estão criando, não precisa se restringir para a agricultura. Você pode expandir isso para explicar a sociedade toda, porque, tipo, a riqueza não está só na agricultura. Tem riqueza em todo canto, tudo é riqueza praticamente, tudo você consegue trocar. Só que aí, esse problema do excedente começa a se tornar uma questão realmente que ele precisava de lidar, entendeu? Se ele não lidasse com isso, ele não ia conseguir explicar porra nenhuma. Ele não ia conseguir demonstrar nada. E aí, ele começa lá, falando da divisão do trabalho, né? E aí ele chega à conclusão, primeiro de tudo, ele traz o Thomas Hobbes, né? Traz uma reflexão que o Thomas Hobbes, em inglês, já tinha, de que riqueza é poder. E aí ele tenta levar isso para o campo econômico, de pensar o seguinte, pô, já pensei que toda a questão da divisão do trabalho, que é a produtividade se expande a partir da divisão do trabalho, etc. O que é poder, então? E aí ele conclui que poder é a sua capacidade, a partir dos conjuntos de bens que você tem, de comandar o trabalho alheio. O que é comandar o trabalho alheio? Basicamente é o seguinte, com a quantidade de bens que você tem, você consegue comprar quanto de trabalho alheio, nem que seja em outros bens. Era isso que ele estava pensando. Ou seja, riqueza não é simplesmente você ter muitos bens, mas é você ter muitos bens que te dão muito controle sobre o trabalho alheio. Quanto mais controle você consegue ter sobre o trabalho alheio, mais rico você é. Então, uma empresa que tem mais controle sobre o trabalho do que outra, ela é mais rica do que outra. É por esse caminho que ele tenta solucionar o problema do excedente. Se você quer saber se tem mais riqueza em um lugar do que no outro, olha o quanto de trabalho aquele lugar consegue comandar em relação ao outro. Entendi. Então, o que ele estava pensando não era em fundamentar uma teoria do preço, primeiramente. Era uma teoria da riqueza. É pensar como a gente pode, qual é o fundamento da riqueza na sociedade capitalista. Depois ele acaba se confundindo e tal, ele volta atrás nessa posição. Tipo, no capítulo seguinte ele já volta atrás, ele conclui, não, na verdade... Que, tipo assim, que ele percebe, ele tem esse insight, só que ele tenta levar isso para explicar o preço. Só que ele percebe que o preço é formado pelo salário, pelo lucro e pela renda. E como ele pensava que salário é a mesma coisa que trabalho comandado, que salário é a mesma coisa da sua capacidade de comandar trabalho, ele entrava em pânico, tipo, porra, se o valor da mercadoria é a quantidade de trabalho que eu consigo comandar a partir dela, mas eu estou pagando um salário menor para o funcionário do que o quanto ela está valendo no mercado, da onde está vindo o resto, sabe? Aí ele inventa toda uma história de que, na verdade, antes do capital as coisas eram assim, mas com o advento do capital, o capital por si mesmo é capaz de deduzir uma riqueza por si só. Enfim, o Ricardo vai criticar isso depois. O Ricardo, tipo assim, a relação entre o Ricardo e o Smith é interessante, porque o Ricardo avança em muitos pontos e regride em outros também. Porque ele consegue explicar que esse valor excedente, na verdade, está sendo tirado do próprio salário, só um valor que não está sendo pago, mas ele meio que perde todo esse pano de fundo filosófico, sabe? Uhum. Tipo, quando o Ricardo entra na questão do problema da riqueza, por exemplo, para ele é muito simples. Riqueza é um conjunto de bens, não tem mais. Entendi. É simplesmente isso, não tem essa viagem toda. Porque, tipo, o Ricardo, a preocupação dele era muito mais em criar um tratado que fosse útil para empresas, para galera, para bancos, essas coisas assim, do que realmente fazer um tratado político filosófico, igual era o interesse do Adam Smith, né? Legal, mano. Eu nunca tinha parado para pensar por esse lado, né? Que a riqueza é a capacidade de comandar o trabalho das outras pessoas, né? Mas isso é no capitalismo, Ia? Porque, por exemplo, se eu sou um rei, né? E eu tenho capacidade de comandar o trabalho dos outros sem dinheiro, seria considerado riqueza mesmo assim? Como que funcionaria pro capitalismo isso? Sim, porque existe uma questão aí que é toda tipo a questão da divisão do trabalho, de como, tipo assim, no capitalismo você tem realmente, tipo, produtores autônomos, sabe? Não tem como você aplicar essa lógica a outros modos de produção, porque você não tem uma separação muito clara entre as relações de produção assim, sabe? Tipo, no feudalismo, por exemplo. O que demarcava a quantidade de poder que você tem não é, tipo, a quantidade de horas de trabalho que você comanda do camponês, sabe? Mas simplesmente o fato de que você é dono da terra que ele trabalha. Simplesmente isso, entendeu? E quanto mais terra você tivesse, mais rico você seria, mais poder você teria.